Olá, eu sou Luiz Ferreira, mestre e doutorando em Engenharia Elétrica e Computação, com ênfase em Telecomunicações e Telemática pela Universidade Estadual de Campinas. Iremos falar hoje sobre importação de XML para banco de dados SQL utilizando a linguagem de programação Python. E este material é um material de apoio para aplicação em docência na Escola Alura. Vamos ao problema. Você, um programador, começa a trabalhar em uma nova empresa de desenvolvimento. Parabéns! Mas o seu primeiro desafio não é um dos mais fáceis. A empresa em questão está migrando o principal produto do seu portfólio para uma nova versão. Esse software é fruto de uma pesquisa com todos os seus clientes, relacionando os problemas e as necessidades de cada um e obtendo então um novo software focado em suas necessidades. Vamos ao problema. Como passar os dados do sistema antigo para o novo, a nova versão? O que sabemos até então? O sistema anterior não é atualizado desde o seu lançamento e utiliza uma tecnologia muito ultrapassada de armazenamento de dados. O novo sistema utiliza o banco de dados MySQL como uma fonte de armazenamento dos seus dados e que no desenvolvimento da solução antiga existiam formas de exportação desses dados. E concluímos então que um processo de exportação e importação é uma solução viável e compatível ao nosso problema. Podemos utilizar o formato XML para exportar as informações e recuperá-las em SQL. Como a gente já domina Python, podemos então definir onde cada campo irá dentro dessa nova base. Então a gente seleciona os dados em XML e consegue armazenar em suas respectivas tabelas dentro de um banco de dados. Utilizaremos duas ferramentas, basicamente. O XML to Dict, responsável por converter todo o nosso arquivo XML em uma variável no formato dicionário, e o MySQL Connector Python, que fará a ponte de comunicação entre o nosso software em Python e o banco de dados MySQL. Pois bem, vamos então à prática. Antes de tudo, devemos conhecer o nosso arquivo XML, como ele foi montado e quais são os dados que são armazenados dentro dele. Podemos notar então que ele tem uma entidade pai chamada root, que contempla todos os registros antigos dessa base de dados, que é tratado como uma entidade filha chamada row. Dentro da row temos todas as informações referentes a clientes, a autores no caso. Temos o ID, que é a identificação dentro da base de dados, o primeiro nome, o último nome, e-mail, data de nascimento e data de adição ao sistema. Pois bem, começamos então com o import dos pacotes externos, XML to Dict, e também o import do MySQL.connector, que irá fazer a ponte de comunicação com a base de dados MySQL. O primeiro passo, então, é recuperar esse arquivo XML e convertê-lo em uma variável do tipo dicionário. Com isso, a gente consegue manipular os dados de uma forma eficiente e um pouco mais fácil de compreender, de fácil compreensão. Pois bem, vamos criar então a função chamada retorna_dict, e ela receberá como parâmetro um arquivo XML. Como é uma função simples, ela irá realizar apenas um parseamento. O que é isso? Ela irá traduzir a nossa aplicação de XML para um formato dicionário. Então essa função simples ela retornará automaticamente uma ação do nosso pacote XML to Dict chamado parse. E dentro dele a nossa variável, nosso atributo XML. Como iremos testar isso? Podemos invocar aqui então a variável main, a função main, perdão, e através dela
conseguimos então executar alguns testes. Bom, como a gente irá trabalhar com um arquivo dentro de Python, a gente deve utilizar as funções relacionadas à abertura desse arquivo. Então começamos com o if, open, e aqui dentro a gente informa o caminho para o nosso arquivo, que está dentro de XML, autores.xml. Essa abertura criará então uma variável f, e dentro dessa função iremos criar uma nova variável data, que receberá a leitura desse arquivo, o f.read. Agora a gente consegue chamar a nossa função return_addict passando como parâmetro o arquivo lido pelo f.read. Podemos criar vamos criar uma variável dict, e essa variável recebe o retorno da função return_addict, passando como parâmetro a variável data. Para checarmos como isso irá se comportar, a gente pode imprimir a função tipo da variável dict. Vamos ver o que acontece? Perdão, faltou uma letra aqui. Bom, aqui a gente pode observar que recebemos então um tipo de variável do tipo collections ordered dict, ou seja, um dicionário de dados ordenado. Se desejarmos acessar os valores dessa variável dict, é só remover o type. Assim, ele irá imprimir para a gente todo o XML já estruturado como variável dict. Pois bem, como a gente já tem o nosso arquivo, a nossa variável dict em mãos e operante, vamos então criar uma nova função chamada insert into database. Essa função receberá como parâmetro então uma variável do tipo dict, e ela será responsável por armazenar os dados do dicionário dentro da base de dados. Criaremos então uma variável SQL que receberá um texto padrão de toda a inserção no banco de dados, insert into. Aqui passamos o nome da tabela que a gente deseja salvar, autores, e os campos que devemos armazenar. No caso aqui eu desejo armazenar apenas o campo ID e o campo first name. E os valores a serem executados serão a nossa variável dict, ID, vamos concatenar corretamente, mais a nossa variável dict first name. Lembrando sempre de fechar todas as aspas. Pois bem, após criar a nossa variável SQL, criaremos uma outra variável chamada connection, que receberá a conexão através do mysql.connector com a nossa base de dados. A gente deve informar então o host, que aqui no meu computador está como 172.17.0.3. Devemos informar também a base de dados, eu vou chamá-la de empresa,
Devemos informar o usuário. Aqui eu vou chamar vamos utilizar o usuário root mesmo. E a senha do banco de dados, que aqui eu vou chamar de Alura 2019. Correto? A partir do momento que a gente cria essa conexão, a gente utilizará a ferramenta try except finally como uma forma de transitar dentro dessa função sem que deixemos acontecer eventos desnecessários ou que não seja do nosso interesse. Passamos então uma variável cursor que vai resolver essa conexão e vai abrir um caminho para que possamos armazenar os dados dentro da base de dados. Cursor. Teremos também uma variável result que receberá o resultado da execução da nossa query em SQL. Então ela vai receber cursor.execute e aqui dentro dos parênteses a gente passa a nossa função, a nossa variável, SQL que contém a query a ser executada. E se tudo correr bem, a gente efetiva a nossa transação dentro do banco com um commit. Até então, sem muito mistério. A variável except, a função except, ela será executada apenas se acontecer um erro na abertura do banco de dados, na execução ou na confirmação dos dados dentro da nossa base. Ela será a nossa fórmula de escape caso aconteça algum problema. Dentro da MySQL Connector, a gente tem uma função chamada error, que possibilitará a gente conhecer algum erro que pode acontecer durante a execução de nosso programa. Caso ela aconteça, a gente não quer que as modificações executadas na nossa base de dados sejam efetivadas. Portanto, a gente vai executar um rollback na nossa aplicação. Em ambos os casos, ocorrerá o finally, que será o responsável por, se a conexão estiver aberta, feche o nosso cursor e feche nossa conexão. Com isso, a gente garante o armazenamento das informações na nossa base de dados MySQL. Agora, para executarmos a operação de salvamento de todos esses dados na nossa base de dados, a gente deve trabalhar com um for, uma estrutura de repetição, logo abaixo da definição da nossa variável dicionário. Ela irá ser responsável por percorrer todo o dicionário, coletando as informações dentro de row. Por isso é bastante necessário a gente conhecer nosso arquivo XML antes da implementação, pois sabemos que para acessarmos o dado específico de um autor, como por exemplo o seu primeiro nome, a gente deve entrar dentro da entidade PyRoot, depois dentro da entidade row, para então a gente conseguir acessar as informações diretamente. Dentro desse for, a gente chama a nossa função de insert into database, passando como parâmetro, então, o i, que é a iteração que ocorre dentro do laço de repetição for. Vamos testar? Perdão, escrevi aqui um erro de digitação, connector. Vamos executar novamente.
Bom, não obtivemos nenhuma resposta de erro. Vamos então entrar aqui no Workbench, na nossa tabela já criada anteriormente, a autores, e vamos executar então select asterisco from empresa.autores. Pronto, podemos observar aqui que temos então uma variável pk, que é autoincremental, que corresponde à chave primária do registro na tabela, o campo ID, que eu resolvi salvar, e o first name, que é o segundo campo que a gente escolheu. O que vimos nessa aula? Utilização de pacotes externos da comunidade Python, como o XML2Dict, ou até mesmo fornecidos pela própria Oracle, no caso do MySQL.Connector Python. A gente viu também manipulação de arquivos XML, utilização da variável do tipo dicionário, conexão a banco de dados MySQL através de Python, estruturas de repetição, como o for, utilização dos blocos try, except, finally, e manipulação de arquivos através do with open. Com isso, eu agradeço a atenção e até a próxima aula. Tchau.